paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus em tudo vos abençoe, meus irmãos. Quero trazer para os irmãos hoje uma passagem que está na carta de Paulo a Éfeso. Os irmãos talvez notem um pouco a minha voz devido a uma gripe, uma pequena gripe. Mas graças a Deus, Deus tem sido poderoso em minha vida e testificado do seu amor para comigo também. Glória a Deus. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 6, do 10 ao 20. Eu quero ler para os irmãos para aí então a gente poder falar, né, do que Deus aqui nos concernir, nos permitir falar neste dia. O prólogo está escrito: a armadura de Deus. E diz assim o 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou eu embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, né, irmãos? Eu acho assim a carta de Paulo a Éfeso uma das mais poderosas cartas, das cartas que ele escreveu à igreja. Essa carta de Paulo, ela é uma carta totalmente espiritual e reveladora. Ela começa já, né, com oração. Paulo já começa orando pela igreja de Éfeso, não é isso? E aí vem muitas revelações. E já no capítulo 3 ele novamente ora, né? E começa a falar das coisas que tem vivido, das transformações. Enfim, é uma carta muito poderosa. E por fim, já no final aqui, capítulo 6, ele revela a respeito das armaduras celestiais. Falamos tantas vezes das armaduras, né? Às vezes nós vemos tantas pessoas pregando das armaduras do Senhor. Mas será que realmente as pessoas conhecem as armaduras? Entendem o que são armaduras celestiais? Neste vídeo aqui eu quero passar para vocês um pouco do que eu tenho dito a vocês. Eu não posso testificar do que as pessoas viveram. Eu só posso testificar o que o Senhor me permite viver. Me permitiu viver e está me permitindo, para a honra e glória do nome dele. Então vamos falar um pouco das armaduras, né? Ele diz aqui que devem tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Existe um dia mau? Sim. O nosso mundo, o mundo que nós estamos aqui hoje, é um mundo que jaz no maligno. O Senhor Jesus Cristo já dizia, ou seja, todo dia há batalhas espirituais. A batalha para você se manter na fé, né? Para você estar em Cristo, a batalha diária no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Todos os dias há batalhas. E para isso Paulo diz: revestis com todas as armaduras de Deus, para resistir esses dias. Só que há um dia específico, há dias mais, na verdade, que é
é chamado de dias maus mesmo. Todos os dias não são fáceis, sabemos disso, mas há dias que são mais sérios. Isso é com o tempo, não vou explicar aqui esse detalhe sobre os dias realmente maus. Eu já tenho passado em outros vídeos sobre isso. Há datas específicas em que o mundo espiritual ele é aberto. E quando isso acontece, há uma fluência, há uma informação maior. Como é que você pode dizer? Os inimigos, eles conseguem influenciar muito mais do que em outros dias. Há uma plenitude, uma liberação no mundo espiritual de tal forma que os inimigos, o mundo espiritual chega a praticamente colar com o mundo natural e a influência fica bem maior. Você pode notar que há tempo na sua vida que você é mais tentado. Há momento na sua vida que você tem vontade de desistir, há momento que você está irritante, ou você está com a mente pensando em besteiras, ou até às vezes você está com o corpo todo voltado praticamente com desejos, né? Desejo, ou seja para comer, ou seja para sexo, ou seja, né, para atitudes, pensamentos grotescos. Então, há dias, quando Paulo fala aqui nessa revelação, que realmente nós estaremos mais suscetíveis a esses ataques. E Paulo sabia disso. Gente, eu acho aqui que eu não estou falando para criança. Isso aqui é alimento sólido. Isso não é leite. Isso não é leite. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra. Falar de conhecer a palavra não é porque lê. Não é porque lê. Mas quem medita e quem busca no Espírito a revelação de muitas palavras, do que está aqui, muitas vezes está aqui à nossa disposição, mas nós não entendemos porque são revelações que você só pode receber através do Espírito Santo, e o Senhor revela. Então eu creio que eu estou falando com pessoas que se alimentam do que é sólido. Aos dias maus, muito mais do que outros, e outros nem tanto, mas Paulo diz que devemos nos revestir dessas armaduras. E quando revestido dessas armaduras, meus queridos, devemos, Paulo nos diz aqui, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. E aqui ele começa a citar: estáis, pois, cingidos-vos com a verdade. Esse é um dos princípios. Verdade, não ande com mentira. Verdade, feche as portas, feche as brechas. E uma delas é você andar somente com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Se é verdade, se há verdade na sua vida, há justiça. Não tem como alguém viver uma verdade, porém não viver a justiça. Porque Deus são fruto do Espírito, além da verdade, a justiça também. E Deus é justo. Aí ele vem dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho, ou seja, meditando na palavra, pregando a palavra de Deus. Em todo lugar que você chegar, testificais. Porque Paulo disse que nós somos carta de Deus, impressa no coração. Então entenda, você é carta de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, em seus braços, a fé não pode deixar de ter. Ele fala no sentido de escudo, mas o escudo da fé, na verdade, ele vem diretamente, ele esbanja aqui de frente de você, como se viesse totalmente do seu coração. O coração, quando a gente fala, sabe, na Bíblia, a gente entende claramente que se chama no espírito, na alma, ou seja, a alma absorve o que o espírito vive, né? Então há uma transformação que começa no espírito. O Espírito Santo trabalha no espírito, no nosso espírito, e isso reflete na nossa alma, com as mudanças, com as atitudes que nós temos. Então, embraçando sempre o escudo da fé, né? Que ela vem de dentro, para apagar todos os dardos inflamados malignos. Por quê? Porque há situações em que ele não é onisciente, o nosso inimigo. Só Deus é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Mas porém ele pode enviar setas malignas, e ele vai vir para confundir você na palavra, entendeu? Não é à toa que nós temos tantas doutrinas, né, que não condizem com a verdade, tá certo? Tomai também o capacete da salvação. Nossa, essa aí é maravilhosa. O capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Nós sabemos que o capacete da salvação é o entendimento que você em Cristo está salvo. O capacete da salvação é uma proteção muito poderosa espiritualmente. E a espada do Espírito Santo nós sabemos que é a palavra de Deus. Amém? Mas ele também chega dizendo, por quê?
por que ele diz que é a palavra de Deus? Para que você venha entender que tudo que venha a ser revelado ou mostrado tem que estar na palavra, né? Ele vai ser confrontado. Jesus, quando foi tentado no deserto os 40 dias, né, que ele foi tentado, ele usou da palavra como espada para se defender dos ataques do nosso inimigo. Amém? E Paulo acrescenta também: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orando com toda oração. Oração é orar e seguir de ação. Não é verdade? Você sabe já. Muitas vezes temos ouvido de que orar é esperar em Deus. Não, não é. Orar é falar com o Senhor, pedir a direção e ter uma atitude, né? Súplica, porque um coração quebrantado agrada ao Senhor. Então suplique, quebrante, porque o próprio Espírito lhe ajudará. A palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito mesmo é que nos ajuda e nos auxilia, com gemidos inexprimíveis. O que é esse gemido, senão o nosso quebrantamento, o nosso choro diante do Senhor? Orando também em todo tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? A gente pensa que é fechar os olhos e dizer: estou orando no Espírito? Não, não é assim. Orar no Espírito é orar em línguas. Povo de Deus, vocês não são crianças mais. E para os que estão começando, estão ouvindo essa palavra, já estão bem entendidos que orar no Espírito não é você orar no pensamento, não, mas orar em língua. Qual é a oração do Espírito, senão a oração em língua? Nós não entendemos, pois quem ora, ora não para si, mas ora para Deus. E só tem uma oração que se ora no Espírito, que é a oração em língua. O crente deve orar constantemente em língua. É mistério. Paulo revela que entre todos ali naquela igreja se eu não me engano, na igreja de Corinto, ele fala: eu sou o que mais oro. E os mistérios revelados a Paulo são maravilhosos de tal forma que ele nos conta que foi até o terceiro céu. Você não poderá receber mais se o teu espírito não estiver orando, se você não estiver em oração no Espírito. É preciso relacionamento e entendimento. Como eu disse desde o início, eu não estou falando para quem toma leite, mas para quem está já se alimentando, para quem está se alimentando de comida sólida, para quem tem vivido essas experiências em Cristo Jesus. Amém? Então ele fala para orarmos todo o tempo no Espírito, ou seja, a oração do Espírito, ela é muito importante para que você tenha uma vida realmente espiritual de forma mais aberta, né, com o reino dos céus. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, à medida que você vigia, você ora, você clama por todos os seus irmãos, porque o corpo de Cristo não é uma pessoa, mas são todos que fazem parte da igreja de Cristo. Seja os que estão dentro de uma congregação, os que estão fora, os que agem na rua, os que agem dentro das quatro paredes. Todos nós somos corpo de Cristo. Seja por um motivo ou outro, às vezes não ficamos em uma determinada denominação, porque é uma doutrina, algo ali que é diferente, mas você tem ciência e consciência de que estamos unidos num só Espírito, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, na presença dele, e por isso fazemos a obra que uns fazem dentro, outros fazem fora. Enfim, há lugares que você não irá, eu irei. Há lugares que eu não poderei ir, porém você irá. E assim sucessivamente, assim é composta a igreja do Senhor, com a reunião de todos os santos, trabalhando com um único propósito, que é para o crescimento do reino dos céus. Amém? Então, com toda a perseverança súplica por todos os santos, você deve orar pelos irmãos. Eu não preciso nem às vezes falar no teu nome, mas a forma como eu oro e digo: Senhor, os irmãos em Cristo Jesus, eu estou clamando por você, meu irmão, certo? Pelos líderes, pastores, evangelistas, todo o corpo, todo membro de Cristo. E Paulo disse: também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para a intrepidez, fazer conhecido o ministério do evangelho. Meu Deus, eu estou falando para vocês essas palavras, como eu disse a vocês aqui no início, é um livro que eu acho, entre eles, um livro muito espiritual. E desde o início que eu orei aqui, clamei pela presença do Senhor. E meu Deus, eu posso confessar a vocês que a presença do Espírito Santo está muito forte aqui. Então o que eu quero falar aqui para vocês nesse exato momento, a partir do momento que falamos aqui um pouco mais da palavra, né, e já identificamos os pontos principais, agora eu quero dar um pequeno testemunho para vocês, a minha experiência com as armaduras celestiais. Porque por muitas vezes eu tinha orado, Senhor, e orado a oração de Efésios, nesses 6:10, e digo: Senhor,
armaduras celestiais e tenho pedido ao Senhor e tinha pedido, mas eu nunca tinha tido uma experiência mesmo com as armaduras. Às vezes falarmos de algo que nós vemos, está escrito, é uma coisa, mas outra coisa é nós vivenciarmos. Eu queria passar um pouco da minha experiência para você com as armaduras celestiais que o Senhor me permitiu vivenciar, tá certo? Para uns pode me apontar ou reclamar ou dizer algo ao meu respeito, né? Não é verdade, não é assim, é heresia. Bom, não me interessa, eu estou testificando somente. Esse canal é para me testificar tudo que Deus está fazendo na minha vida e com certeza pode fazer na sua também. E você poderá também ser testificado do que Deus está fazendo, dos milagres, das coisas, seja tudo que eu venha falar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, uma vez eu estava, né, em casa, quando aconteceu que eu fiquei na porta, tem um estabelecimento, né? Fiquei na porta, ali olhando o movimento na rua. Quando passou alguém, eu já ia entrar quando eu vi essa pessoa. Só para vocês entenderem, é um homossexual, mas ele tem envolvimento com feitiçaria, macumbaria, umbanda, quimbanda, né? Enfim, feitiçaria, com espíritos malignos. E quando eu ia entrando, eu falei para ele, deu uma risada na frente, né? Passou na frente do estabelecimento, deu uma risada e eu disse, olha, eu já tinha pregado para ele outras vezes, né? Ele disse, olha, tá na hora da mudança, é chegada a hora da mudança, viu? Tá na hora de você abrir o coração para Jesus. Eu falei, já tá na hora, mais do que na hora de você abrir o seu coração para Jesus. Ele olhou para mim, riu e saiu. Quando eu ia entrando, ele falou, isso nem morto. Meus irmãos, eu digo a você, na hora que eu entrei, que eu ia entrar, que eu vi isso, eu vi claramente que foi um demônio dentro dele que falou. Os olhos foram abertos, ali naquela hora eu vi o demônio falar, isso nem morto. Meus irmãos, na mesma hora eu disse, não acredito que eu estou vendo isso. Aí foi quando eu na frente do lugar onde eu estava, eu virei, né, para minha esquerda, e ele já ia a uma certa distância, uns 4, 5 metros, mais ou menos, e estando ali ele rindo, né, nem morto, kkk, rindo. Eu sabia que não era ele falando, eu já me direcionei. E na hora que eu direcionei, que eu dei o primeiro passo, eu sabia que era um demônio que tinha ali falado na boca dele. E quando eu dei o primeiro passo, meus irmãos, eu não sei como descrever isso. Mas eu digo, entre muitas experiências que eu tive, essa aí foi uma das mais maravilhosas, eu posso falar para vocês com toda certeza. E é tão lindo quando isso acontece. Quando eu dei o primeiro passo, meu irmão, eu senti algo colar nas minhas pernas. Meu Deus, como é que eu vou explicar para você? Olha, é algo muito particular. Veio que eu direcionei na direção dele, olhei para ele, que eu senti, eu vi através dos olhos espirituais que era um demônio. Algo colou nas minhas pernas, pá, aquele poder, aquela coisa forte que a minha perna, eu já dava um passo como se estivesse totalmente ali diferente. As minhas pernas fossem muito mais do que as minhas próprias pernas. Já não, como se não fosse somente eu ali. Aí deu um movimento, um braço para frente, né, no movimento para a direção deles, 4, 5 metros só. E eu senti nos meus braços aquilo colar numa força, num poder tão grande. E no outro braço também colar. E foi acontecendo, e subindo, e foi colando. E quando chegou aqui nos meus peitos, ele colou de uma vez. Um poder que eu nunca tinha sentido nem experimentado antes, meus irmãos. E na mesma hora eu disse, o que é isso? E eu senti no espírito, são as armaduras. Está pronto. E eu fui sem medo na direção dele. De forma que quando eu cheguei a mais ou menos 1,5 metro, 12 metros dele, ele já caiu no chão. Ele caiu literalmente no chão. Estava com a garrafa de bebida de lado, né? Caiu no chão. E o que estava nele não precisou sequer eu tocar. Na distância de 12 metros que eu estava com ele, aquilo se foi. Foi quando ele começou a chorar. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me ajuda. E eu vi que já não era mais o demônio ali, claramente. Com os olhos espirituais eu vi que não era mais o demônio. Já era ele, clamando por ajuda. Aí foi quando eu dei a mão e levantei ele do chão. E aquela armadura, aquilo que tinha tocado, que tinha revestido no meu corpo, eu vi que estava começando a se dissolver através do amor. Mas quando nós nos preparamos para uma guerra espiritual, o Senhor nos capacita. Quando a gente fala em capacitação, o Senhor vai te capacitar. Tem muita gente falando sobre isso, né? Mas
viver a capacitação. No acontecimento, só de falar não adianta. Você vai ter que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo para viver o que Deus quer fazer com você. É o que eu tenho ensinado em todos os meus vídeos. Não é você ficar só sentado em nenhum canto, não, sem você viver o que Deus... Quando você vai ver milagres acontecer? Quando você orar por pessoas. Quando você vai querer realmente ver demônios sendo expulsos, se você não expulsa, não ora por pessoas que se manifestam. Quando você vai ver pessoas sendo curadas, salvas, libertas, se você não está no campo para viver o que Deus tem para viver com você, o que Deus tem guardado para viver com você, meu irmão. Então isso do que eu estou falando, eu vou tentar colocar mais ou menos como foi numa apresentação, talvez aí nesse vídeo. Vou tentar fazer uma montagem, faz ficar um pouco mais engraçado, mas é poderoso. E de lá para cá nunca mais aconteceu mesmo, porque eu acho que o revestimento ele acontece ali naquela hora e você já está revestido, você recebeu as armaduras para lutar, porque Deus nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós queremos, que nós buscamos. Aí de lá para cá não acontece mais dessa forma, o poder já está comigo, eu sinto que está através do Espírito Santo que veio fazer morada em mim, né? E de lá para cá já aconteceu várias vezes de expulsar demônio, cura, uma coisa e outra, né? Mas essa experiência ficou marcante na minha vida que eu estou aqui compartilhando com vocês. Meus irmãos, em tudo Deus seja glorificado. Tudo que eu venho falar e a presença do Senhor está maravilhosa aqui nesse local. E por isso que está deixando e permitindo que esse vídeo seja bem leve, bem gostoso, sabe? Porque o Espírito Santo dá toda essa liberdade para que nós vivamos o reino dos céus. O reino dos céus é alegria, é poder de Deus. Você vê no início de Efésios, quando eu comecei a falar, você vê de revestindo de todo poder. Então, tem poder? Tem. O Evangelho é poder de Deus, é muito poderoso. Ele liberta, Ele salva e Ele cura. Acredite na palavra de Deus, acredite em Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Amém? Deus em tudo vos abençoe. Espero ter ajudado também com esse pequeno testemunho e ter ajudado você a andar mais na presença do Senhor, a buscar mais. É maravilhoso estar na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fique na paz do Senhor Jesus.